O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, e eu vou dar aos filhos de Israel, e envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada um qual chefe entre eles. Moisés enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram chefes, filhos de Israel. São estes os nomes. Aí ele começa a falar a respeito dos nomes das pessoas que foram enviadas. No versículo 17 diz o seguinte: Moisés enviou a espiar a terra de Canaã e disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa e vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que o povo habita, se é boa, má, e como é a cidade que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenho coragem e trago os frutos da terra. Aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Assim foram os espias desde o deserto de Zim até Reob, e entraram a Mate, e subiram pelo Neguebe, e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e também Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. E trouxeram também romãs, figos, e esse lugar foi chamado de Vale do Escol, por causa do cacho de uva que os filhos de Israel cortaram ali. Ou seja, só até aí por enquanto, a gente vai prosseguir a leitura, mas eu quero te esclarecer algo. Aquele povo, estava no deserto, vivendo uma caminhada para a terra prometida, para um lugar que o Senhor já tinha prometido para eles. E foi levantado o seguinte: você agora, Moisés, vai levantar 12 homens, mas não são 12 homens qualquer, são 12 líderes. Ou seja, são 12 pessoas influentes. Pessoas de cada tribo, você vai pegar um desse, vai juntar uma equipe e vai espiar a terra. Mas quando você chegar nessa terra, eu quero que você observe se a terra é boa para plantar, se os homens que moram lá, como eles vivem, se eles têm casas estruturadas ou se eles moram em arraiais, como que é a cultura de cada um. Observe cada detalhe. E eu quero também que esses homens tragam frutos de lá. Eu quero que esses homens tragam frutos para mim saber também como é a produtividade daquela terra. Ou seja, havia ali um critério que aqueles 12 homens deveriam fazer sobre aquele lugar. Pois esses homens vieram daquele lugar e eles colheram figos. Eles colheram um cacho de uva que precisavam de 2 pessoas para trazer esse cacho de uva. Esses homens, aparentemente, viram que a terra era boa. Viram que grandes coisas tinham naquela terra a serem desfrutado, a serem vivido. E no versículo 25, depois de 40 dias, ou seja, eles viveram naquela terra durante 40 dias, vivendo no meio daquele povo e observando cada detalhe. Depois de 40 dias, eles voltaram para trazer um relatório. Quando passaram esses dias, no versículo 25, eles voltaram de espiar a terra e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação e os filhos de Cádiz no deserto de Parã. E fizeram um relatório do que tinha visto, e toda a congregação mostraram-se os frutos para ela. Ou seja, eles vieram, reuniram todo mundo, e agora é o seguinte: eu vou contar para vocês como que foi lá. Imagina eu, Daniel e mais algumas pessoas, a gente viaja, fica 40 dias fora, aprendendo sobre uma cultura, aprendendo sobre uma terra, porém, um lugar que é uma promessa para que a gente possa estar lá um dia. E aí eu volto e digo: Alan, eu quero que você reúne todo mundo da congregação, porque eu vou contar o relato de como foi que aconteceu lá. Então todo mundo naquela expectativa se reuniu para ouvir o que aqueles homens tinham para falar. E eles fizeram um relato perante toda a congregação. Relataram a Moisés: fomos à terra que você me enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel.
Estes são os frutos dela. Ou seja, primeiro ponto, é verdade, a terra é muito próspera. Olha, eu trouxe frutos para que você possa ver o tamanho dos figos, o tamanho dos cachos de uva. A terra é muito próspera, mas o povo que habita na terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, nas montanhas, e os cananeus que habitam perto do mar, à beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora para tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado. Queridos, olha que algo interessante. Foram 12 pessoas e de repente, quando Josué, Calebe voltou todo animado, e ele falou assim: gente, que lugar maravilhoso, que possibilidade de plantar e ver os frutos, que possibilidade de viver bem, que cidade estruturada. Olha a visão que esses homens tiveram. Olha que lugar bonito. Os figos lá são coisas assim que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. É a oportunidade nossa de ir lá e tomar posse dessa terra. O outro grupo tinha visto a mesma coisa, mas a interpretação dele foi diferente. Porque quando ele falou assim: olha, vamos lá tomar posse da terra, subir agora, porque nós somos capazes. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos, porque eles são mais fortes do que nós. E eles começaram a colocar a congregação em contradição. Você imagina se você está com duas lideranças, ou uma liderança que se divide, aonde uma acredita que é capaz de avançar e a outra fica tentando se resguardar? Líder, seja da casa, seja do trabalho, seja da igreja, ele tem que ser aquele que sempre motiva o outro a avançar algo que ele nunca experimentou. Mas aqueles homens, eles queriam contar do fruto, mas eles não tinham coragem de avançar, e eles ainda começaram a colocar o povo em dúvida. Porque eles disseram assim: nós não podemos subir. Nós não podemos atacar esse povo. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos lá, nele, são homens de grande estatura. Nós vimos até gigante. Então a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. Quem dera nos tivesse morrido na terra do Egito. Olha o quanto que é interessante a sua postura perante as pessoas. Olha o quanto que é interessante a sua postura perante os seus filhos, quando você se posiciona. Aquilo que você fala. A nossa boca, ela pode servir de bênção, de construção ou de destruição para a vida das pessoas. Depende da forma. E o que é que eu quero trazer sobre essa reflexão hoje? A nossa vida, ela é a partir daquilo que nós conseguimos enxergar. Os nossos olhos, eles vão enxergar aquilo que na verdade está no nosso coração. A palavra do Senhor fala que a boca fala do que está cheio o coração. A palavra do Senhor fala que nós não devemos ter do nosso vocabulário nenhuma palavra torpe. A palavra do Senhor fala que nós temos na nossa língua o poder da vida ou da morte. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós a gente pode profetizar, trazer vida sobre alguma coisa, nós também lançamos mortes. Quantas palavras, quantas pessoas mal resolvidas que lançam morte sobre a vida do outro, que acabam com os projetos. Porque se você pensar que aquele povo achou bonito a terra, experimentou dos frutos, e algo mais interessante quando eu estava meditando nessa palavra, que eles ficaram lá, Renato, 40 dias. Nenhum foi ferido, nenhum foi morto. Ou seja, eles transitaram por aquela terra, colheram do fruto, e não aconteceu nada com eles. E por que depois deles terem experimentado tudo isso, eles podiam trazer o diagnóstico seguinte, Daniel? 40 dias se passou, nada aconteceu conosco.
então há uma possibilidade da gente viver naquele lugar. Sabe de uma coisa? Quando você pensa em adquirir alguma coisa e avançar, a gente vê as pessoas dizerem que querem crescer. Quem aqui quer avançar? Quem aqui quer alcançar algo novo na sua vida? Fala assim, tudo é possível. Fala assim, há o que crer. A primeira coisa tem que partir do nosso coração. O problema é que a gente encontra pessoas que muitas vezes esperam com que algumas possibilidades externas possam acontecer. Só que a nossa vitória ou a nossa derrota, ela começa na nossa mente. Porque a nossa mente projeta as coisas e a gente idealiza as coisas ali e aquilo ali vai se tornando o que na nossa vida? Verdade. E tanto positivo quanto negativo também é assim. Aquilo que você alimenta na sua mente, aquilo vai se tornando uma verdade. Então, quando você olha esse povo ele foi num lugar, uma liderança, para posicionar o povo, para animar o povo, e eles começaram a colocar contradição, Marcos Alex, no meio do povo. Porque as pessoas começaram a pensar, se esse líder, se esse homem não está tendo coragem, quem dirá eu? Se essa pessoa que foi lá e ficou 40 dias, João, não está querendo ir, por que eu vou? Porque muitas vezes, sem perceber, nós desanimamos as pessoas. Nós desestimulamos os nossos filhos. Nós desanimamos as pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que a gente precisa prestar atenção com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente também escuta. Porque nós não podemos servir de pedra de tropeço para ninguém. Amém? E aí, quando você começa a pensar tudo isso, o seguinte, a primeira pergunta de hoje é como você vê a vida do lado de dentro. Como que você se vê do lado de dentro? Como que você observa a você mesmo? Como que você se sente internamente? Você é uma pessoa que tem paz interior? Você é uma pessoa resolvida com a sua vida pessoalmente? Porque essas questões, é por isso que a gente não consegue resolver as coisas externas, porque começa aqui dentro. Se você não aprender a trabalhar as suas questões internas, tudo que vier do lado de fora, por melhor que seja, você vai matar. Tudo que vier, por maior que seja o projeto, você vai desacreditar e vai fazer pessoas desacreditarem. Como que você se vê internamente? Quando a gente fala a respeito de cura interior, é porque Deus não quer nos dar uma função, Deus não quer nos dar uma bênção, Deus quer curar a nossa alma, Deus quer curar as nossas feridas, Deus quer transformar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que uma vez isso transformado, a gente possa viver aquela palavra que está lá em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. E por isso essas coisas acontecem. É porque você aprende a andar no sobrenatural e trazer a existência, porque uma vez você alinhado com Deus, você consegue alinhar os propósitos de Deus aqui na terra para a sua vida. E Deus tem o melhor para você. Quando eu aprendi algo uma vez, que eu fui ver as pessoas fazerem um curativo numa égua, num cavalo. E você sabe o que é interessante? Tem feridas que não pode fechar, não pode costurar, elas têm que ser saradas de forma o quê? Aberta. Porque ela tem que começar a ser curada de onde? De dentro para fora. E se você costura e fecha, o que acontece? Ela não vive o processo de cicatrização de dentro para fora. E acontece que às vezes você pensa que está curado, mas está acontecendo um processo ali dentro de quê? De apodrecimento. E aí quando você olha por fora e você fala assim, parece que estava tão bem, não é assim? Aí de repente chega lá a pessoa especialista e fala, tem que abrir tudo, tem que esfregar e tem que deixar a ferida aberta. Deixar a ferida aberta não significa que não vai ser curada, significa que ela vai começar o processo natural de transformação e limpeza. Aí, outra coisa que me deixava muito espantado, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e bate um remédio por cima. Aí vem a pessoa que entende, o que ela faz? Ah, já nasceu uma casquinha. Não, tem que lavar essa casca. E muitas vezes a casca sai de novo para que possa realmente criar uma casca de dentro com mais resistência, sem pus. Então as transformações que Deus quer fazer na nossa vida, antes de colocar você num lugar grande, antes de poder colocar você em grandes lugares, a primeira coisa que Ele quer fazer é curar as coisas aqui dentro. Porque por mais que você tiver uma grande oportunidade,
Por mais que você poder experimentar de grandes frutos, se você não mudar a sua mentalidade, mesmo você vendo que o figo é bom, mesmo você percebendo que a terra é boa, você não vai conseguir acreditar que você é capaz de tomar posse daquilo. Porque você vai encontrar simplesmente o medo e a dificuldade. Como que você se vê do lado de dentro? Como que você se vê internamente? Porque as nossas vitórias, elas começam aqui dentro. Um povo que viveu 40 dias. E aí eu quero te falar uma coisa, foram 10 contra 2. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. O povo escolheu Barrabás. O povo e a multidão e a maioria sempre vai pensar o contrário. Porque a maioria das pessoas tem uma mente não curada. Tem um coração não tratado. Tem uma mentalidade limitada. Por que algumas pessoas se destacam? Porque sempre o número de pessoas que se dispõem a ser curadas vai ser menor do que as pessoas que estão entregues à sua própria derrota. Então, às vezes, as pessoas são levadas a dizer, mas todo mundo pensa assim. Então, se todo mundo pensa assim, existe alguma coisa ao contrário daquilo que é os propósitos de Deus. Porque sempre as pessoas pensam assim, não significa que eu tenho que me entregar a esse pensamento. Significa que se eu quero ser destaque, se eu quero ser luz, se eu quero ser a boa influência, então eu vou ter que pensar diferente. E talvez vão ter 10 pessoas negativas e vão ter 2 pessoas se posicionando. Mas quando você está resolvido aqui dentro, você não vai se render à pressão das 10 pessoas. Entendeu a diferença? Então quando a gente olha 2 homens dizendo, vamos lá, é muito bom. A gente encontra 10 dizendo, não vamos, vamos continuar no mesmo lugar. Então, irmãos e irmãs, não vai pela cabeça das pessoas, mas vai pela direção de Deus. Vai por aqueles que te estimulam a sair do lugar. Vai por aquelas pessoas que te estimulam a fazer mais, a fazer melhor. Não vai por aquelas pessoas que falam, olha, poupa-te a ti mesmo. Não precisa de você fazer tanto, não precisa se você ficar se entregando tanto. Não escuta essas pessoas. Porque essas pessoas não têm escutado a voz de Deus. Porque se você é uma pessoa que deseja crescer, então Deus sempre vai te estimular a crescer. Deus sempre vai apresentar para você e vai dizer, Bruno, olha o quanto a terra é boa. Ele não vai falar para você assim, olha, tem gigante, olha, tem tentação, olha, tem luta, olha, tem desafio, porque o desafio, os obstáculos fazem parte da conquista. Já está incluso, você não precisa ficar preocupado. Ai, mas aí o quanto de luta que eu vou passar, né, Daniel? Quantas provas eu vou ter que fazer? Isso faz parte. Mas aqueles que estão resolvidos, quem é em Deus, o objetivo que Deus quer, então ele não é levado pelos obstáculos. Ele é levado pelo desejo de crescer. Porque esse desejo, primeiramente, nasceu no seu coração e no coração de Deus. E você é cheio do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Então as coisas vão acontecer. Mas você precisa abrir o seu coração para ser curado dos medos, das suas limitações, dos obstáculos que você mesmo cria para avançar e muitas vezes das vozes que você tem ouvido todo dia. Vai tudo bem com você? Como que vai a sua vida? As coisas são de dentro para fora. E na hora da opressão, se você é cheio de Deus, você estará em todo lugar e vai ver Deus nas pessoas. Você quer ver algo interessante? Quando você é uma pessoa curada, quando você é uma pessoa limpa, você consegue ver a bondade em todo lugar. Você sabia? E quando tem uma maldade muito grande, você consegue ver uma possibilidade de levar a presença de Deus naquele lugar. Tem pessoas que são muito negativas. E a cada 2 pessoas positivas, lembre, vão ter 10 negativas. Porque as pessoas têm a tendência de olhar para a dificuldade. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 6, 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo entrará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. Sabe o que ele está dizendo? Olha, depende da forma que você vê.
Depende do jeito que você observa a vida. Depende dos seus óculos que você usa. Depende da forma. Se você usa um óculos da lente trincada, o mundo para você é trincado. Porque para onde você olha, você só vai ver o quê? Trincado. Se você usa um óculos embaçado, o mundo para você vai ser o quê? Embaçado. Para onde você vai olhar, você vai ver pessoas embaçadas. Se você precisa usar um óculos com grau e você não está usando, e você não consegue ver de forma clara, não são as pessoas que estão como vultos, mas é você que está vendo as pessoas como vultos. Então, para onde você vai olhar, você não vai ver pessoas, você vai ver o quê? Vultos. É por isso que nós precisamos direcionar o nosso foco. E às vezes as pessoas olham e chegam dentro de uma casa e elas só conseguem ver casas trincadas. E se ela chegar numa empresa, ela consegue ver uma empresa trincada. E se ela chegar numa igreja, ela vai ver uma igreja trincada. E se ela chegar no casamento, ela vai olhar a esposa e vai achar a esposa trincada. Mas o problema não é a esposa, o problema não é a empresa, o problema não é a igreja, o problema é a forma com que você vê o mundo. E Deus quer alinhar a nossa visão. Deus quer alinhar o nosso foco. Porque quando a gente olha pessoas focadas, curadas, então quando você olha para uma situação, você vê ali uma possibilidade de revelar a glória de Deus. Quando aqueles dois homens olharam aquela terra, eles não olharam os gigantes, mas eles olharam a palavra que Deus tinha dado para eles. Olha, quando você mudar o seu foco, é o óculos que precisa ser mudado, é a lente que precisa ser ajustada, para que você volte a crer. E às vezes uma pessoa dessa, cheia de potencial, quando o Senhor vai lá e alinha a sua visão, cura o seu sentimento, a sua mente, então você começa a ver coisa boa em tudo. Tem pessoas que já começam olhando as coisas pelos gigantes. Tem pessoas que começam a olhar as coisas pelos frutos. Então, quando você vai para uma batalha, a primeira coisa que você vê é o quê? Algumas pessoas dizendo, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que é normal você ver, as pessoas colocarem dificuldades. Nossa, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que é difícil demais. Eu acho que esse povo aí não. Aí você fala assim, encontra outra pessoa. Rapaz, que bom, vai dar tudo certo. Como é que tem que fazer? Nós vamos alcançar. Qual o caminho que a gente deve trilhar? Porque são pessoas com foco alinhado àquilo que é a direção de Deus. Deus quer alinhar o seu foco. Amém? Deus quer alinhar a sua vida. Deus quer alinhar o seu propósito. Mas isso começa aqui dentro. Eu, como líder, jamais eu posso colocar a culpa naqueles que são liderados. Mas eu tenho que estar sempre avaliando se a minha vida está focada naquilo que é a direção de Deus. Porque eu tenho que olhar para você e dizer assim, Alan, é possível. Eu tenho certeza que você pode chegar lá. E às vezes ele vai falar assim, eu não consigo ver, não tem problema, mas quando eu olho para você eu vejo, porque eu sou o líder colocado por Deus para ter esse foco e ter essa certeza. Agora eu não posso olhar para o Fábio e falar assim, a sua situação é muito difícil, e eu acho que não tem jeito. Ele vai falar assim, gente, tudo que eu esperava era que ele... E às vezes ele vai ficar bravo comigo, porque ele vai falar assim, não tem jeito. Eu vou ficar bravo com ele, porque eu vou falar, tem jeito sim. Porque eu tenho que estar resolvido com Deus. Porque os homens precisam estar resolvidos com Deus dentro de casa. Porque os pais precisam estar resolvidos com Deus dentro de casa para ensinar os filhos. Quantos filhos movidos de tanta carência, ansiedade, angústia do que vai ser o futuro? E eu tenho que olhar para os meus filhos e dizer, deixa eu te falar, o futuro é grandioso na presença de Deus. O futuro, meu filho, é grandes frutos sobre sua vida. É um casamento abençoado. É a forma como que eu vejo o mundo. Amém? Quantas incertezas são passadas para as pessoas, mas quero te falar uma coisa. Deus quer curar o meu e o seu coração. Deus quer alinhar o foco da sua vida. Deus quer consertar os óculos e a visão de muita gente. Deus quer com que você pare de olhar o mundo trincado. Deus quer que você pare de olhar umas possibilidades embaçadas. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do improvável. O que você espera em Deus?
Irmãos, não tem nada que eu espere em Deus que eu não acredito que eu possa alcançar. E eu quero te dizer o mesmo sobre a sua vida. Aquilo que você almeja no seu coração, com o seu foco ajustado, com a sua alma transformada, com o seu interior resolvido, irmãos, ninguém vai parar um homem e uma mulher resolvido em Deus. Nem gigante, nem barreiras. Você quer alinhar o seu foco em Deus? Ele disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se você tiver um olhar sobre as coisas, de forma como Deus vê as coisas, então você vai experimentar aquilo que é bom em Deus. Às vezes as pessoas dizem, nossa, é tanto problema que aparece na minha vida, e eu quero olhar diferente, eu quero falar, é tanta possibilidade de revelar a glória de Deus que aparece na minha vida. Amém? Deus te colocou como um solucionador de problemas. Deus te colocou como aquele que vai apresentar soluções para aqueles que não veem esperança. Deus te colocou para poder resolver aquilo que os outros não viam como resolver. Isso é a resposta de Deus para essa nação. Isso é a resposta de Deus para sua casa. Deus é a resposta para a sua vida. Onde você almeja alcançar? Qual a promessa de Deus que você deseja alcançar? Esquece as pessoas. Permita Deus te curar de dentro para fora, das suas carências, das suas angústias, dos seus medos. Alinha o seu interior com a vontade de Deus, porque Ele fala que vai fluir é do nosso interior. Amém? Não vai fluir do meu vizinho, vai fluir do meu interior, rios de água viva. Então Deus quer que comece na sua vida a fluir grandes coisas, grandes projetos, grandes sonhos. Acredita que é o próprio Deus que colocou isso no seu coração. Deus não coloca coisas nos nossos corações para que a gente se frustre e decepcione. Mas Ele coloca nos nossos corações e fala assim, mas eu também preciso que você seja curado, para que você possa realizar todas essas coisas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aquilo que você vê externamente é reflexo do seu interior. Se você é alguém que vê morte, vê destruição, vê derrota, não é porque lá fora as coisas estão desse jeito. Às vezes as pessoas chegam para nós e dizem, olha, o mundo está perdido, o mundo está assim. Cara, pode estar tudo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estou no começo das grandes conquistas que Deus tem para mim. Porque eu não parei pelo mundo. Eu não parei pelas dificuldades do mundo. Pelo contrário, eu vejo a mão de Deus operando crescimento na minha vida. Você não vai ser guiado por mundo, você se dispôs a ser guiado por Deus. Então seja guiado por Deus. Tenha uma visão espiritual sobre as coisas. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 6,45, olha o quanto que é interessante você entender que as coisas começam aqui dentro. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada uma árvore é conhecida pelos frutos, porque não se colhe figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro de onde? Fala assim, do coração. A pessoa tira bem do bom tesouro de onde? Do seu coração. E a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que você fala é aquilo que está no seu coração. Sabia? Ele fala o seguinte, a pessoa boa, ela tira do seu bom tesouro, ela tira do seu coração as coisas boas. Ou seja, eu posso estar num lugar improvável, eu posso estar vivendo uma situação improvável, mas se o meu coração estiver bom, alinhado, resolvido com Deus, eu vou conseguir transmitir a bondade de Deus. Então eu chego num ambiente tenso, crítico e pesado, mas eu tenho um coração bom. O que eu vou fazer naquele lugar? Eu vou transformar aquele lugar com aquilo que Deus já falou no meu coração. Amém? Eu vou olhar para uma situação onde aparentemente não teria nenhuma solução, e eu vou conseguir trazer sobre aquele lugar algo libertador sobre aquelas pessoas.
Eu vou chegar numa casa bagunçada e eu vou ter a capacidade de organizar tudo aquilo, porque está em mim, faz parte de mim. É isso que eles fazem com pessoas que são ótimas administradoras. Eles colocam uma pessoa assim dentro de uma empresa e essa pessoa consegue movimentar todas as áreas até que aquela empresa chegue aonde? Ao nível de excelência. Deus te levantou para esse nível de excelência. Deus te levantou para esse nível de excelência. E eu quero citar 2 exemplos. Existia 2 irmãos, os 2 viviam na mesma casa, os 2 comiam da mesma comida e eram filhos do mesmo pai. E esses 2 irmãos tinham um problema em comum. O pai era alcoólatra. E o pai morreu de tanto beber. Quem já ouviu essa história? E de repente, um irmão perguntaram para ele: por que você bebe tanto? Qual foi a resposta que ele deu? Por quê? Meu pai era alcoólatra. Eu aprendi desde cedo a beber com meu pai. Não é assim? Mas perguntaram para o segundo irmão: por que você não bebe? E o que ele respondeu? Porque meu pai morreu na bebida. E por isso eu não gosto de beber. Os 2 criados na mesma casa, tendo as mesmas experiências, mas tiveram posturas e condutas diferentes. Ou seja, não é simplesmente o ambiente, mas é a forma como você interpreta as situações que vêm. Um disse: olha, eu bebo porque eu aprendi com meu pai. E o outro fala assim: eu não bebo porque eu vi meu pai beber. Eles tiveram criações iguais e destinos diferentes. Tem uma outra história que fala a respeito daquilo que a gente vê e como a gente transforma o ambiente. O homem foi mandado, um vendedor de sapatos foi mandado para um país onde ninguém vendia sapato. E quando ele chegou lá, ele ficou muito bravo. Porque ele ligou para o gerente dele, João, e falou assim: não tem condição. Você quer acabar com a minha vida mesmo, né? Você não me mandar embora, você faz que vai me promover e me manda para um país onde ninguém vende sapato. Eu quero ir embora. Porque como é que eu vou vender sapato num país onde ninguém usa sapato? O gerente falou: olha, você pode voltar. E ele mandou um outro vendedor para lá. Qual que foi a interpretação do segundo? Manda mais, porque aqui ninguém usa sapato. E eu já vendi todos. Foi a grande novidade. O que essas histórias têm a ver com aquilo que a gente está falando hoje? É a forma de como você vê as coisas. É a forma de como você interpreta o mundo. É a forma de como o seu foco está sendo ajustado. Aquele homem ficou milionário, Sueli, vendendo sapatos. Enquanto o outro continuou a reclamar que não tinha oportunidade. Eu não sei quantas oportunidades já passaram sobre a sua vida. Eu não sei quantas promessas o Senhor já trouxe sobre a sua casa. Eu não sei quantos sonhos que você chegou lá perto e voltou. Eu não sei quantas pessoas passaram na sua vida que você poderia ter mudado a sua história e a história dessa pessoa. Mas você só conseguiu enxergar pessoas embaçadas. Você só conseguiu enxergar pessoas trincadas. Você só conseguiu enxergar gigantes. Mas eu quero desafiar você nesse dia a pedir: Senhor, começa a ajustar o meu foco. Começa a mudar a minha forma de ver. Independente da casa que eu fui criado, independente do trabalho que o Senhor me deu, me faça prosperar. Me faça olhar como esse segundo homem que falou: gente, é a minha grande oportunidade. Ou às vezes você pensar, como alguns dizem, já tive tantas oportunidades, mas parece que em todas elas eu não consegui aquilo que eu alcançava. Eu quero te falar uma coisa: Deus tem promessas sobre a sua vida. E eu olho para umas pessoas e às vezes eu tenho mais fé do que a própria pessoa.
que eu falo assim, rapaz, você pode. Eu falo, não posso. Eu falo, cara, só você que não está vendo. Porque Deus tem grandes coisas sobre a sua vida. Amém? Deus tem grandes coisas sobre a sua casa. Deus tem grandes coisas sobre o seu ministério. Deus tem grandes bênçãos sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem mais prazer em abençoar você que é filho ou o ímpio? Então, se Ele abençoa até o ímpio, quem dirá sobre a sua vida? É só importante você pensar com tudo isso que a gente disse. Senhor, eu quero ver, primeiramente, essas coisas resolvidas aqui dentro. De um mesmo lugar ou de uma situação podem surgir resultados diferentes. É por isso que algumas pessoas, quando elas são colocadas em determinados lugares, elas conseguem fazer com que aquele lugar seja potencializado 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais. Essa é a promessa do Senhor sobre a sua vida. Mas Ele quer alinhar o seu coração nessa manhã. Ele quer alinhar os seus óculos. Se os seus óculos estiverem sujos, você só vai conseguir ver sujeira por onde você passar. Mas Ele quer ajustar. Ele quer trocar suas lentes. Ele quer que você, no momento que você se encontrar em qualquer lugar, ambiente, você arranque do seu bom tesouro e reparta nesse lugar, para que esse lugar seja ricamente abençoado através da sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Talvez você está falando com Deus. Por que o Senhor só coloca situações difíceis na minha vida? Por que o Senhor só me coloca em situações complicadas, com provas, com tribulações, que às vezes parece grande demais? Por que as oportunidades que aparecem são muito conturbadas na minha vida? Talvez em algum momento nós nos comportamos como aqueles 10, que além de não acreditar, ainda causamos desânimos nas pessoas. E aquela congregação começou a entrar em contradição e bate-boca por uns líderes que não acreditavam no sobrenatural da fé. Meu Deus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, que às vezes tem passado dias de dificuldades e não tem conseguido ver a possibilidade. Talvez pelo cansaço, talvez, Senhor, pelas várias situações vividas, tem olhado para as possibilidades como um problema, tem olhado para o crescimento como morte, tem olhado para os frutos como apenas um desejo, algo distante de ser realizado. E, consequentemente, a sua casa tem sofrido com isso. Porque a casa vê os frutos, mas não vê a possibilidade de comê-los. Porque as pessoas em volta percebem os frutos, mas perdem a esperança de alcançá-los. Aqueles que precisam de cura, eu quero profetizar sobre eles. Começa a curar de dentro para fora. Começa a trazer transformação de dentro para fora. Dos medos, da insegurança, das mágoas, dos traumas. Começa a tirar desses corações aqueles medos pelas coisas repetidas, as tentativas frustradas. Nós queremos pessoas curadas, Pai. Nós queremos ser, mesmo que por um momento, a minoria. Mesmo que sejamos 2 no meio de 12. Mas nós somos aqueles que acreditam. Acredita no sobrenatural. Acredita no milagre. Acredita que nós vamos colher dos grandes frutos. Por isso eu profetizo sobre a vida de cada um. Alinha, ajusta os focos. Se possível, troca as lentes embaçadas, as lentes quebradas.
Em nome de Cristo Jesus, eu quero clamar ao Senhor, alinha a nossa visão, aquilo que é a tua vontade. Que nós possamos, mesmo que colocados em situações onde ninguém nunca fez, nós queremos ser aqueles que vamos ser inovadores, que vamos abrir as portas e que vamos começar algo grande a partir de nós, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, se coloque de pé e diga assim: meu Deus, eu quero ser transformado no meu interior, na minha mente. Eu quero ser curado nas minhas emoções, dos meus traumas, dos meus medos, em nome de Jesus. Eu quero que a minha mente seja uma mente próspera, para que, consequentemente, aonde o Senhor me colocar, eu possa ver o bem do Senhor, em nome de Jesus. Aonde você vê, seja qual for a situação, você não vai enxergar os problemas, porque você vai entender que Deus te colocou nesse lugar para ser resposta, para ser a solução, para ser a transformação sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa e sobre a sua própria história, em nome de Jesus.